A Digníssima sempre vai fazer um jogo manipulatório para colocar você diante de uma situação onde ela saia como favorecida, cara. Sempre. Não vou aqui ser leviano e falar que todas vão fazer isso, tá? Mas, assim, é uma coisa muito comum entre as digníssimas fazerem isso. Vou te dar um exemplo. Eu lembro que uma vez eu frequentava uma comunidade evangélica e a digníssima tinha cometido uma infidelidade com o marido ali. Tinha colocado umas pontas no cara. Aí a situação ficou um pouco agravante, cara. Agravou a situação, todo mundo ficou sabendo e tal. Todo mundo foi contra ela. Era numa cidade muito pequena, do interior. E todo mundo ficou contra ela. E foi um escândalo absurdo ali, que ainda mais naquele tempo, velho. Aí o que aconteceu? Ela conseguiu reverter a situação da seguinte forma: colocar a culpa no cara, falar que ele era o culpado daquilo. E que o fato dela estar fazendo aquilo justificava por N razões, que agora não vou lembrar, mas eu lembro que ela justificou N razões pelas quais ela estava botando uma gaia no cara. Aí, cara, eu lembro que o pastor chamou o cara, falou: vem cá, pede perdão para sua esposa, pede perdão para ela, pede perdão. O cara: não, mas que pede perdão para ela. Aí foi lá, o cara foi lá e pediu perdão, chorou, pediu perdão. Eu lembro que se abraçaram, tudo, pediram perdão, e ele saiu como culpado da história. E ela que colocou, entendeu? A ponta nele. Então essas situações nos levam a pensar o quê? Que as digníssimas, elas, de novo, não são todas, tá? Mas elas sempre vão colocar você em questão, em xeque, para dizer que você é o culpado da história. Você quer ver uma história, assim, um caso assim bem clássico, é na separação. Separação, ela vai lá pronta, ela faz mil e uma. Arruma alguém, ou sei lá, ou empodera. Aqueles lances que a gente sempre sabe que as digníssimas fazem para pedir separação. Ou você fica sem grana e ela não aguenta mais a situação. Essa é uma situação bem clássica, que ela vai fazer o seguinte: ela vai colocar você como culpado. Ah, mas ele deveria ter arrumado um novo trabalho. Estou avisando para ele faz tempo. O cara trabalha 8 horas por dia, chega em casa cansado, às vezes é um trabalho pesado, às vezes o cara chega em casa e ainda ajuda a cuidar das crianças, vai buscar na creche. Muitos trabalhos que poderia ser dela, que muitas vezes a digníssima fica em casa para fazer, ela não faz. Mas na separação ela vai jogar isso, a culpa é dele. Falei para ele sair desse serviço de servente de pedreiro. O cara não tem condição, o cara não consegue nem parar para respirar, como é que ele vai estudar? Não que não estudar justifica, tá? Mas não é simples assim. Então ela sempre vai colocar uma situação assim para justificar que você está errado, cara. Tem uma outra história assim bem real que vocês conheceram, aquele pobre louco. Inclusive ele deu uma entrevista agora recentemente no Redcast. A digníssima na época, qual foi a justificativa dela, cara? Que, não, o cara falou mil e uma do cara, do tipo, com relação, acho que à atenção, não sei, velho, ela falou mil e uma do cara lá. Inclusive eu reagi a um vídeo dele aqui, tô tentando lembrar qual foi o vídeo que eu reagi dele aqui. Mas eu lembro que eu reagi a um vídeo dele e ela justificava um monte de coisa, o porquê que estava acontecendo tudo aquilo. Sempre assim, jogando a culpa no cara, no marido, jogando a culpa em alguém, mas assim, nunca assumindo a culpa. Sempre, sabe, cara, sempre saindo como a pessoa correta da história. Tem várias situações. O caso da Ana Hickman mesmo, o mais clássico é esse. O melhor é esse, cara. O que ela justificava do brother lá? Ele era agressivo dentro de casa. O cara não era. Ele era estúpido. Ele nunca fazia nada do que eu queria. Falou N motivos, mas para quê? Porque ela queria ficar com o Edu Guedes. Então são situações que a gente vê que elas fazem sim, um certo jogo de manipulação, um jogo para que você se saia mal na história.
E as pessoas normalmente acreditam nas digníssimas, porque elas sabem contar uma história bem contada, sabe se fazer de vítima, sabe se vitimizar muito bem, principalmente começa pela família, tá certo? Chega na família e fala, não tá dando não, o fulano em casa tá com um comportamento muito estranho, não tá trabalhando, tá desempregado já há 4 meses, não arrumou mais trabalho, não dá, a gente está passando necessidade. Ela começa a pedir coisa para a mãe, às vezes nem precisa, às vezes nem é tudo isso. Às vezes o cara perdeu o emprego, mas ele está mantendo a casa. Ele só não está mantendo os luxos, mas a casa ele está mantendo. Então ela vai arrumar esses questionamentos para arrumar um motivo para, entendeu? Levar à separação. Tem um caso assim bem comum que acontece também, quando o cara está interessado na digníssima, que ele chega junto, os emocionados, né? Ah, chega, tal. Aí as pessoas falam assim, poxa, por que você não namora o fulano? Ele gosta tanto de você. A resposta dela normalmente é assim, ele não faz por onde? Ele precisa provar que ele me merece. Ele tem que se esforçar um pouco mais. Não é que ela não quer você. Então ela está fazendo um jogo manipulatório para não sair de ruim na história. Porque lá na frente, se o cara se der bem, se o cara ficar legal, e ela ficar ruim na situação, ela não ser a culpada da história. Então a digníssima nunca quer ser culpada. O caso do pobre louco que eu estava falando, não sei, velho, eu lembro que ela jogou várias justificativas. Aí eu estava vendo hoje, o cara tá bem pra caramba, não sei se vocês assistiram a entrevista dele lá, o cara tá bem. Hoje, tudo que ele fazia, tudo, ou seja, ela levava uma vida em cima, no hype do cara. Ela hypava em cima do cara. Hoje, segundo ele, palavras dele lá, ela paga um aluguel de R$600, apertado. O cara que ela trocou, o pobre louco, é um personal de academia. O cara, segundo ele, foi num passa de R$3.000 que o cara ganha. Ou seja, cadê a provisão? E do outro lá ela reclamava. Viu? Várias reclamações. Então essas situações, cara, acontecem. E as digníssimas nunca vão sair bem na história. Raramente ela sai, raramente. Hoje, o cara, o pobre louco, mora em São Paulo, tá bem pra caramba, a renda dele multiplicou, triplicou, o cara tá voando alto, tá treinando pra caramba, tá no shape da hora, tá bonitão, o cara tá feliz pra caramba da vida. E é isso, cara. Então, e ela tá lá, continua lá jogando a culpa no cara, né? Não sei, não tô falando culpa, modo de dizer, não tô falando que ela tá fazendo isso não. Não quero dizer que ela tá fazendo isso não. Mas assim, são situações que as digníssimas acabam se complicando. E eu desejo o melhor para a esposa do pobre louco, a ex-esposa, né? Ninguém que é o pior de ninguém, não. A gente está colocando aqui apenas como uma referência, tá? Dos vídeos que eu reagi no passado dele. E é assim, então as pessoas acabam, as digníssimas, né? Elas acabam te colocando como o pior da história. Só que mais tarde, você pode provar isso. Você pode não provar para ela nem para ninguém, mas você pode provar para você mesmo, porque às vezes a gente sai da história se sentindo merda, cara. A verdade é essa, a gente sai se sentindo o pior da história. Fala, meu, onde foi que eu errei mesmo? Aquilo a vida, viu, mano? Que situação, hein? Você sai da história assim, se sentindo um trapo, velho. Mas você tem a chance de provar para você mesmo, dar a volta por cima, e ser um cara top e ficar no topo, igual eu falo para vocês. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com pelo menos um brother seu. Valeu? Quero te ver no topo, meu chapa. Porque lá é o seu lugar. E de lá você jamais deverá sair. Valeu? Forte abraço. Tchau.